Brasileiros entrando por um lado e portugueses saindo pelo outro. Que história é essa? Bora bater um papo sobre essa situação que tem ocorrido com frequência aqui em Portugal? Bora lá pro vídeo. Fala família, sejam bem-vindos a este vídeo aqui do canal Diário de Bordo Portugal. Eu sou a Cabranchini e aqui no canal trago todas as semanas dicas, informações, divido com vocês as minhas experiências e hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que todo mundo tá falando aí, que é essa questão da quantidade de brasileiros que tem entrado ultimamente aqui em Portugal. São muitos mesmo que têm chegado com visto, sem visto, com planejamento, sem planejamento, estão chegando sim aqui em Portugal. Por outro lado, os portugueses estão saindo. Então, o que é que está acontecendo? Qual é a dinâmica disso tudo? Bem, primeiramente, eu quero informar vocês que estão aí pesquisando, assistindo o vídeo, querendo saber mais informações sobre Portugal, para poder se programar, se planejar, para poder vir para cá. É sempre muito bom a gente buscar todos os tipos de informação. E o que eu tenho para passar para vocês é o seguinte: por que entram tantos brasileiros e por que saem tantos portugueses? E a resposta é a seguinte: Portugal é um dos países, tá? Não é o que mais, que tem o menor valor, o salário mínimo é o menor, é um dos que tem um salário menor. Então, a gente tem que fazer todo um planejamento em cima desse valor a qual a maioria das empresas, a maioria dos empregos aqui em Portugal pagam, que é um salário mínimo. Hoje em 705 euros, tá? Então a gente sempre tem aquele descontinho básico e acaba saindo um valor menor que 705, tá? Então sempre pensar nessa dinâmica, que para quem trabalha com contrato de trabalho tem esse desconto sim. Então o que acontece? Os arrendamentos estão cada vez mais caros e mais difícil de correr lá e assistir, que é sobre a vantagem de vir com relocation ou para quem quer vir com a Airbnb, colocar ali na ponta do lápis e ver o que você vai poupar mais, o que vai poupar seu tempo, serviço, o que vai ser melhor para vocês. Depois vocês assistem esse vídeo, eu vou deixar aqui para vocês e também na descrição do vídeo, tá bem? Então vamos pensar na questão do salário mínimo e sendo esse valor tão baixo com os arrendamentos tão alto, e também nós temos contas para pagar, água, luz, telefone, internet, nós temos que comer, não é mesmo? E aí, dependendo da quantidade das pessoas que tem na família, um salário mínimo é impossível viver, né? Então geralmente é o pai, a mãe ali trabalhando, mais alguém da família para poder ajudar, juntar as rendas para poder ali viver bem. Viver confortavelmente, eu não estou dizendo de luxo, tá, família? Não é luxo. Vocês viverem confortavelmente, pagar as contas, se alimentar bem e ter um dinheirinho aqui, outro ali para você fazer um passeiozinho, nada luxuoso, mas que dê para você fazer alguma coisa diferente, que sobre um pouquinho para vocês, tá bem? Então, esse é um ponto muito importante, porque para quem está planejando vir para Portugal com o pensamento de que quer ficar rico, mandar dinheiro para a família, juntar muito dinheiro, Portugal não é para você, né? Por ter um dos menores salários e por essa questão de arrendar também e você vir com a família para poder fazer esse planejamento de juntar uma quantidade e enviar para o Brasil para poder construir alguma coisa lá, embora o euro esteja valendo 5 vezes mais, né, atualmente, do que o real no Brasil, mas mesmo assim é uma quantidade que não é suficiente, acredito, para você ter um montante para fazer algo diferente no seu país de origem, né? Então, não é um país para se juntar dinheiro, não é um país para você enriquecer, é um país a qual você possa estar vivendo bem, vivendo com tranquilidade, com segurança, com boas escolas, tá bem? Tudo tem os seus prós e contras, também não é a sétima maravilha do mundo, Portugal. Sou sempre muito sincera com vocês em estar dizendo, tem os seus pontos negativos, né, na saúde, na educação, tem falhas na segurança também, enfim, mas assim, em relação ao que nós vivemos
a realidade hoje aí no Brasil é algo muito, assim, é incomparável, não tem como comparar. Portugal é muito superior mesmo, entende? Mas tem uma outra questão também, que é quando a gente entra, a quantidade de brasileiros que vem de qualquer jeito, vem a fazer aquele corre que a gente costuma falar em São Paulo, né? Vem com meia dúzia de euro no bolso e se depara com essa situação de um salário mínimo baixo, com arrendamentos altos e com todo esse compromisso que você tem com a família, de contas e tudo mais, e aí acaba voltando, muitas vezes até pedindo dinheiro para poder voltar para o país, porque não tem condições de se manter, e aí chega no Brasil e fala que Portugal é uma porcaria, né? Então vamos ser bem sinceros que para quem tá vindo para Portugal tem que ter sim um planejamento. Eu sempre comento com vocês que o legal é vir pelo menos com 6 meses aí de salário mínimo, para você ficar mais sossegadinho até você começar a engrenar, né? Arrumar um emprego, colocar as crianças na escola, ter todas as suas documentações, ter um bom arrendamento para você começar ali a se desenvolver. Pelo menos 6 meses ali que você sabe que esse valor vai ser suficiente para você não passar perrengue, não ficar mendigando pelo WhatsApp, que você precisa de roupa, que você precisa de comida, que você não tem onde dormir, porque você dorme no chão. Eu acho isso absurdo, sabe? Porque para quem vem com planejamento não precisa passar por esse tipo de situação. Bem, e aí o que acontece? Os brasileiros entram por um lado para viver tudo isso e os portugueses saem pelo outro. Mas Karina, o que está acontecendo? Por que os brasileiros vêm para Portugal e os portugueses saem? Portugal não é tão bom, por que eles não ficam no próprio país? Bem, o que acontece? Boa parte dos portugueses, principalmente os jovens, assim que se formam, ou até antes de se formarem, eles saem para outros países, a qual o salário é maior e a qual o estudo é melhor. E aí a gente vê que Portugal é um país de idosos, é um país que fica enlouquecido atrás de mão de obra, de pessoas, porém essa mão de obra é compensada com salários baixos. Então, os brasileiros chegam para... Não só os brasileiros, vou falar de imigrantes, tá, gente? Eu falo brasileiro porque eu sou brasileira. Mas, assim, os imigrantes vêm para poder suprir essa falta e os portugueses saem pela consciência de que, porque eles vivem num país bom, que é o que nós julgamos ser muito bom pra gente em relação ao país que a gente mora, e eles saem porque eles acham que Portugal não é suficiente para eles, então eles procuram outro lugar para estar indo morar, a qual tem sim melhores valores de salário, melhores condições de salário, bons estudos, e eles conseguem, a maioria deles, por já estar aqui na Europa, ter a sua documentação, eles conseguem sim ter toda a documentação deles em outros países. Boa parte dos portugueses vão para a França. Aqui é muito comum vocês conversarem com portugueses que moraram anos e anos e anos na França e que voltaram ali porque eles já estão mais estabilizados, já têm a sua própria casa, carro, já estão aí com netos e tudo mais, filhos formados ou netos, enfim, mas que já tem uma vidazinha mais arrumadinha ali e que por muitos anos viveram na França, né? Muito, muito comum. França e Suíça aqui são os dois lugares a qual eu acho que deve encontrar muitos portugueses. A gente costuma falar assim, aqui em Portugal tem muitos brasileiros. Eu acho que lá na França eles devem falar, tem muito português aqui. Porque de verdade, com cada um que você conversa, acho que de 10, 8 já foram para a França para trabalhar e para viver uma experiência ali. Então, é mais ou menos essa dinâmica que está acontecendo aqui no país, porque a falta de mão de obra em outros países também é real, mas a dificuldade de arrumar documento é ainda maior. Então, a opção dos brasileiros é virem principalmente para o país, para Portugal, por conta da língua e por conta da facilidade de ter uma documentação, de ficar legal, tudo certinho. E os portugueses vão para outros países pela facilidade que eles têm, né, de ter a documentação, de arrumar um emprego. E muitos deles têm família fora também. Eles ficam para lá, depois que estão mais estabilizadinhos, aí eles voltam para cá, ou muitos nem voltam. Enfim, e os jovens daqui de Portugal também é a mesma coisa.
Temos muitos politécnicos, temos muitas universidades aqui em Portugal, mas a gente vê que boa parte dos jovens estão fora. Eles simplesmente vão estudar fora, eles simplesmente vão viver uma nova fase fora do país. Eu costumo brincar que os incomodados que se mudem, né? Assim como eu estava incomodada com a situação do meu país, que eu amo tanto, que é tão mal administrado, que tem acontecido tantas coisas ruins, eu me incomodei, peguei minhas coisas, meus panos de bunda, como a gente costuma dizer, e vim embora para cá, né? E me mandei para Portugal. Assim como os portugueses também acham que a situação do país é mais complicada, o salário é muito menor, falta para eles coisas que eles julgam necessários, eles pegam os paninhos de bunda deles e também vão embora. Então é mais ou menos essa dinâmica que tem acontecido. A gente tem visto, isso não sou eu que estou dizendo, né? É uma estatística aí que Portugal é uma porcentagem muito alta de idosos, né? Muito alto mesmo, gente. E tanto que os idosos aqui, que seriam no Brasil aposentados, aqui eles continuam trabalhando normalmente. Já fiz vários vídeos para vocês falando de pessoas que eu trabalhei junto de idade, assim, né, lá na fábrica de queijo, pessoas de 62, 63 anos. Fiz uma vindima, participei de uma vindima por 10 dias, tinha senhoras com mais de 70 anos trabalhando lá na colheita de uva. Então, assim, é muito comum eles continuarem a trabalhar normalmente. Então, jovens aqui em Portugal é muito, muito difícil encontrar, principalmente para trabalhar, e a escassez da mão de obra é real, falta muita gente para poder trabalhar, sim, em trabalhos que tem disponíveis, tá? Não é qualquer trabalho que as pessoas aguentam, mas sim, existem trabalhos disponíveis. E aí essa dinâmica acontece dessa forma porque brasileiros entram para um lado com toda essa informação de que o país é muito melhor do que o nosso, e portugueses saem pelo outro, porque para eles aqui falta muita coisa. Então eu acho que é bacana a gente pensar e ter consciência disso, estudar bastante sobre o que é Portugal, o que Portugal está precisando, se Portugal é para você. Pense em tudo, em todos os detalhes, clima, lugar, salário, o que você espera de Portugal. Sério, família, coloquem na ponta do lápis tudo que vocês planejarem, não tenham preguiça de pesquisar, é tudo muito importante a gente vir com tudo mastigadinho, sabe? E ter planejamento para chegar aqui em Portugal e saber qual é o próximo passo que você vai dar, tá bem? Era isso que eu queria passar para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo e que despertem em vocês aí a vontade de pesquisar profundamente para onde vocês têm vontade de morar. Combinado? É isso, família. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até a próxima.